Então, que hoje de manhã a gente possa começar essa palavra louvando a Deus por tudo que Ele fez. Talvez você tenha tido um ano muito difícil, talvez você tenha tido um ano com lutas, com batalhas em área de saúde, em área financeira, mas até aqui Deus cuidou da gente. Em nome de Jesus, vamos agradecer para que a gente comece o ano em 2023, 2024, um ano também na presença do Senhor, de uma forma especial, de uma forma diferente, de uma forma abençoada. Então, eu quero falar com vocês hoje, nós vamos fazer uma trilogia, uma trilogia, são 3 pregações seguidas sobre Ano Novo, Vida Nova, interrogação, Ano Novo, Vida Nova, né? Será que o Ano Novo nos traz vida nova? Vão ser 3 palavras, a de hoje, da semana que vem e a outra, e aí o último culto vai ser dia 24 do ano, né? No Natal, de manhã. Então, vai tomar esses 3 sábados do ano. E a gente pensando, e vamos usar a Bíblia, que a Bíblia é nosso alimento, né? A gente tem que sair daqui alimentado pela palavra do Senhor. E alimento, pelo menos o arrozinho com feijão, né? Para a gente conseguir estar firmado, fortalecido espiritualmente. Então é isso que a gente orou e que creio que Deus colocou no nosso coração. Mas quando a gente olha no ano que vem, no que a gente vê, nas motivações que nos vão colocar, será que realmente o ano novo é vida nova? A mudança do calendário, obviamente, ela não vai influenciar em nada as nossas posturas, né? Dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, a mudança de 2023 para 2024, depende única e exclusivamente de posicionamentos pessoais de cada um de nós. A mudança do calendário, ela não significa nada, até mesmo que a gente tem em dezenas de calendários, né? O nosso calendário, o calendário cristão, você tem calendário judaico, islâmico, chinês e assim por diante. Então, o tempo em si não vai mudar nada, mas quando a gente olha a nossa decisão pessoal e aplica a Bíblia, como é que isso pode surtir um efeito no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente fala em primeira questão da decisão pessoal, extremamente importante, a gente tem que ligar isso à nossa fé. Nós somos cristãos, vivemos com base na palavra, e essa é a nossa régua, isso é o que nos liberta, isso é o que nos dá liberdade, isso é o que nos mantém livre. Então, a gente tem que sempre imaginar na fé. A gente não pode imaginar um ano que vai entrar com base em expectativas. Expectativas, ela vai se calcar nas minhas forças, nas minhas possibilidades, em algo que as frustrações vão vir e ela não vai permanecer. A expectativa, ela pode ser legal, ela é importante, ela é motivacional, mas as lutas vão minando as expectativas e muitas vezes a gente começa o ano arrepiado que eu vou fazer muita coisa e normalmente no final do ano, quando eu olho, eu vejo que a maior parte das coisas eu não fiz. Então eu tenho que olhar com fé, e é com isso que a gente vai ver. Não adianta eu também querer me comparar com A, com B, com C, como é que essa pessoa está na vida dela, se ela está mais magra, mais gorda, mais rica, mais pobre, mais espiritual, menos espiritual. É o meu posicionamento e o meu relacionamento individual com Deus. A comparação, ela ou vai te frustrar, ou vai te trazer um orgulho que você não deve ter, né? Porque se você se comparar com alguém que ele está muito acima de você, você pode ficar desanimado, você pode ficar triste. Se você se comparar com alguém que você está muito acima, talvez você se acomode. Enfim, a grande questão é você com você mesmo. E quando a gente fala em fé, quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, quando a gente vai buscar orientação espiritual, o que o Senhor, o que Jesus me orienta através da palavra, para que, aproveitando esse final de ano, onde nós temos um ambiente, né? Um ambiente, uma data que gera esperança, né? Que gera esperança de mudança, que gera esse desejo de fazer as coisas novas de uma forma diferente, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos mostrar, vai nos direcionar, vai nos fazer mudar de uma forma
definitiva naquilo que eu preciso mudar, me arrependendo do que eu não devo fazer e, através da palavra de Deus, tendo direcionamento para onde eu devo ir. Então, como é que eu acerto desde o início? Como desde o início eu vou acertar e mais? Permanecer acertando por mais vários meses e, de preferência, pelo resto da minha vida. Como é que eu faço isso? É sobre isso que a gente vai falar. É sobre isso que nós vamos conversar hoje de manhã e hoje de noite. A parte de manhã eu vou falar sobre um enfoque, que é uma forma da gente estar vinculado a Deus e receber durante o ano. Na segunda parte de noite, eu vou falar sobre uma outra, com base no mesmo texto, mas com um outro enfoque. Por que eu estou falando isso? A segunda parte ela é a melhor, então se você gostar de manhã, ou volta de noite, ou vê que vai passar no YouTube, porque a segunda parte ela vai falar como eu consigo ser amigo de Deus. A Bíblia nos orienta e nos direciona, e amigo é aquele que ele revela para você aquilo que ele tem, ele compartilha experiências, ele traz esperança, ele fala dos planos, e Deus textualmente fala isso para a gente na Bíblia, ele nos orienta como é que a gente pode ter esse relacionamento. Então nós vamos fazer essas duas partes através do Evangelho verdadeiro, a palavra do Senhor, que muitas vezes ela não vai ser tão doce quanto uma autoajuda, ou não que você não deva fazer, faça, mas acima de tudo é a palavra do Senhor. Ela talvez não vai ser tão doce, mas ela talvez te traga correção e direcionamento de algo que é definitivo, contínuo para o resto das nossas vidas. Então, nós vamos falar sobre desenvolver frutos e amizade com Jesus. Desenvolver frutos e amizade com Jesus. Hoje é o tema dentro dessa trilogia, desenvolver frutos e amizade com Jesus. De manhã a gente vai falar sobre os frutos e de noite sobre a amizade. O texto que a gente vai ler é João, capítulo 15, versículo 1 até o 17. Então, que você vai abrir na sua Bíblia. João, capítulo 15, do versículo 1 até o 17. Eu vou fazer uma leitura corrida aqui, assim, versículo por versículo, e alguns versículos eu vou pedir para vocês lerem juntos, tá bom? Então vamos lá. João, capítulo 15, versículo 1 a 17, nós vamos falar sobre desenvolver frutos de amizade com Jesus. Começa assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo aquele que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que tenho lhes dado. Permaneçam, leiam o 4, por favor, vocês. Permaneçam. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Olha aqui, Jesus fala 4 vezes para nós permanecermos nele em um só versículo. E ele continua: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Vocês, o 8, por favor. Isto Para glorificar o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no meu amor permaneço, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém que dá a própria vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhe ordeno. Já não chamo vocês de servos,
porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhe conceda. O que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua igreja na terra, Pai. Nesta manhã, não só aqui, mas em muitas outras igrejas cristãs, a Tua palavra está sendo pregada, Pai. Então, o que eu desejo aqui para o nosso coração, se multiplique para todas as demais igrejas, Pai, em unidade, como corpo onde o Senhor é o cabeça, Deus. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, dê direcionamento, abra os nossos corações, Deus, para que a gente receba a Tua palavra e mude, Senhor, de dentro para fora, Pai. Em nome de Jesus, que cada um de nós esteja com o coração aberto para que Tua palavra venha através do Teu Espírito Santo, e não da boca humana, e não com palavras humanas, mas como o Espírito Santo, Senhor, guie e traga essa palavra ao nosso coração, e que a gente saia daqui, Senhor, com a palavra semeada, produzindo frutos. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. A palavra ela vai começar dizendo, no versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. A videira, ela no Antigo Testamento, ela é usada muitas vezes como um símbolo de Israel. A videira verdadeira, como nós falamos, nós vamos falar aqui de um evangelho verdadeiro, que muitas vezes ele corrige, muitas vezes ele nos direciona de uma forma de exortação, mas que é para, com amor, fazer com que os planos de Deus, a vontade de Deus aconteçam na nossa vida, de uma forma definitiva, com fé, de maneira que não seja algo superficial, que só nos dê uma sensação boa, mas que durante a semana isso vá descendo, e no próximo domingo eu não venho aqui entregar ao Senhor e venho aqui receber um pouco mais, quando a gente tem que vir entregar a Deus o nosso culto. Então ele vai falar: eu sou a videira verdadeira, do evangelho verdadeiro. E a videira, que era o símbolo de Israel, ela não serve, ela só serve para dar fruto. A videira, você não consegue fazer um suporte com a videira, você não consegue usar madeira para fazer a videira como uma madeira para produzir um móvel, você não consegue usar a madeira da videira para fazer um gancho para você colocar uma bolsa. A função da videira exclusiva, ela é dar frutos. E Jesus fala: eu sou a videira. E começa o primeiro versículo do capítulo 15, ele fala: eu sou a videira verdadeira. Deus é o agricultor, ou lavrador, ou viticultor, dependendo da tradução. E ele fala: eu sou a videira e quem cuida de mim é o meu Pai, é Deus. Então ele começa essa parábola da videira falando com os discípulos, informando que ele é a videira. No versículo 2, ele vai falar para a gente que nós somos os ramos. Nós somos os ramos que devemos estar enxertados nele, que devemos estar juntos dele, estando com eles. Então nós somos os ramos que precisamos, como cristãos, estarmos ligados, vinculados, unidos a ele. E isso é o que nos torna cristãos, estarmos ligados em Jesus. A partir do momento que a gente fala: eu vou viver uma vida sendo Jesus meu Senhor e Salvador, eu estou sendo enxertado na videira que é Jesus, e aí eu vou produzir frutos. Por quê? Porque toda a origem do que vai sair da minha vida quando eu me ligo na figueira, ela vai vir ali da figueira. Eu, como ramo, eu vou extrair, eu vou ter a proximidade, eu vou receber o alimento, eu vou receber a força, tudo que eu vou receber da videira para os ramos, ela vai vir de Jesus. E aí ela vai falar que a videira ela vai ter alguns frutos, ou não vai produzir fruto. Então, nós temos a videira, que é Jesus, Deus, que é o agricultor, nós que somos os ramos. E se nós, como cristãos, estamos enxertados em Jesus, nós deveríamos produzir frutos. O que são os frutos? O fruto da videira é a semelhança com Jesus. A videira, ela produz fruto. E o fruto, ela deve ser semelhante à árvore onde nós estamos enxertados, que é a semelhança com Jesus. A gente pode falar de Gálatas 5:22, que ele vai falar
do fruto do Espírito, paciência, amor, temperança, alegria, benignidade, bondade, tudo isso. Mas o fruto também é você estar na obra do Senhor, é você amar ao próximo, é você ser generoso, é a semelhança com Jesus. Então a gente olha para a Bíblia, vê o que Jesus é, e quando a gente está enxertado na figueira, nós vamos como consequência ser semelhantes a Jesus. E aí ele vai falar que existem ramos, existe no meio da igreja, no meio dos cristãos, em cada um de nós, ramos que não produzem fruto. E aí ele vai falar que o ramo que não produz fruto, ele corta. Ele corta o ramo que não produz fruto. E aí, enquanto a gente vai falando, a gente vai pensando nessa produção de frutos, como é que está você e Deus? Vai pensando na sua vida, com muita transparência, muita lealdade, porque é você e Deus, Ele sabe. Então você vai pensando, quais os frutos eu tenho produzido frutos, como é que está a minha semelhança com Jesus? E ele fala que ele corta, não quer dizer que ele tira o relacionamento, na verdade o corta, ele está disciplinando, ele está colocando no caminho certo, ele está fazendo com que você modifique, e se você não está produzindo fruto por alguma razão, talvez por comodismo, talvez por religiosidade, talvez porque você um dia ficou magoado e falou, estou sentado no banco e não quero mais saber de igreja, só quero vir receber e não quero me envolver. Então, se você, como é que estão os frutos, como é que está a sua semelhança? Então ele vai colocar que existem pessoas, existem ramos que não produzem fruto, e ele vai cortar, e o cortar é ele cuidar, é ele direcionar, é ele exortar, é ele ensinar o caminho, é ele mostrar a forma que deve ser feita. E isso, na verdade, vai ter fim. Esse cuidado, né? E quem faz é Deus, Ele é o agricultor. Porque ou nós vamos aprender, né? Nós estamos sendo direcionados, nós estamos sendo exortados, estamos vendo o caminho, Deus está nos mostrando, ou nós vamos aprender e passar a produzir frutos, ou, nos piores dos casos, como fala no versículo 6, ele fala, o ramo que não dá fruto eu corto e jogo fora. Em Ezequiel 15, de 1 a 5, eu não vou ler, só vou citar, depois você pode ler. Ele vai falar sobre Israel exatamente isso. Israel estava num período de idolatria extrema, e ele falou assim, eu corto, jogo fora, e vai pegar o fogo, e não vai sobrar nada. Né? Então assim, esse cuidado, ou ele vai resolver, ou ele vai nos desvincular. Então não dá para a gente ser um crente mais ou menos. Ou a gente está enxertado buscando dar fruto, um pouco mais ou um pouco menos, ou se a gente não vai buscando isso, a tendência é o esfriamento, a gente não vai, o morno, a palavra fala, a maior parte de vocês sabem, né, limitado, então a gente vai com o passar do tempo, perder o relacionamento, esfriar o relacionamento, e vai ser lançado fora como rama. E aí a palavra do Senhor, ela continua falando que quem dá fruto, você que dá fruto, você que já vê, poxa, esse ano eu fui mais paciente com a minha esposa, esse ano eu fui mais paciente com o meu filho, esse ano eu falei que queria emagrecer, tive domínio próprio de segurar um pouco a boca, falei que ia fazer um exercício, porque a gente vê só o resultado, mas isso tudo vem do fruto, porque é Deus que nos capacita, e tudo que a gente vem falar na área financeira, que se materializa na nossa vida, ela vem de um cunho espiritual. Se a gente deixa só no emocional, na expectativa, na autoajuda, você vai estar motivado, mas você não vai ter mudança, você não vai arrepender. Quando a gente tem fé e não otimismo, isso vem de uma forma duradoura. Então Deus vai dando o quê? Porque para eu emagrecer, eu preciso do quê? Temperança, domínio próprio. Para eu em casa cuidar dos meus filhos, da minha esposa, ou com a minha namorada, eu preciso do quê? Paciência, eu preciso ter palavras boas, e isso tudo é da semelhança com Jesus, né? Então ele vai falar, se você já está produzindo fruto, que bom, então eu vou limpar você, eu vou limpar. A videira não consegue se auto-limpar, ela depende que o agricultor limpe ela, e é Deus o agricultor na sua vida, ele vai te limpar. E quando ele vai te limpar, o que é o limpar? Ele vai te aperfeiçoar, ele vai tirar aqueles brotos,
aquilo que está vindo que não é legal, aquele orgulho, aquela inveja, aquele eu, aquele ego, aquela certeza de que nós estamos sempre certos. Então Ele vai limpar isso, Ele vai cuidar, Ele vai pegar cada um de nós, aquele crente que está um pouco vaidoso, que está cheio de folha, pronto para produzir fruto, mas está só na folhagem. Ele vai tirar a folha, Ele vai fazer com que o sol chegue, pegue melhor, para que esse fruto seja produzido entre a luz, que é a luz de Deus. Então a palavra vai falar que Ele vai cuidar, que Ele vai limpar, vai limpando nós. Então Deus, Ele vai sempre agir. A gente, como ramo, quando a gente se vincula à videira, que é Jesus, se nós não estamos produzindo fruto, Deus cuida. Se nós estamos produzindo fruto, Deus cuida, porque depois Ele vai falar de produzir mais frutos, e aí Ele vai trazendo quais são os resultados disso na nossa vida. No versículo 4 que vocês leram, ele fala 4 vezes permanecer, 4 vezes, ele fala permaneça em mim. Depois do versículo 4 até o 10, ele vai falar em 7 versículos, 11 vezes permanecer é união, é estar junto. Então no 4 ele fala isso, no 5 ele fala assim: quem permanece em mim vai dar mais frutos. Então o permanecer é a união, o permanecer é você estar. Como é que você permanece em Jesus? Buscando Jesus, querendo Jesus, indo atrás de Jesus. Ele está à nossa disposição. Não é todo domingo, glória a Deus, você vai estar perto de Jesus, mas se você deixar para só uma vez por semana buscar a Deus, esses frutos vão ficar mirradinhos. E também não tem como a gente querer produzir fruto quando está junto da árvore. A gente precisa ter um desenvolvimento, tem todo um processo. Então a gente precisa permanecer, a gente precisa ter paciência. Às vezes demora para produzir fruto, às vezes tem irmão produzindo uns frutos da hora, a gente quer produzir, mas aí a gente não quer passar pelo processo, não quer ser limpado, não quer que corte nossas folhas, a gente quer aparecer. E isso é normal, isso acontece com todo mundo que está aqui. Não deixa de acontecer com ninguém, um pastor, presbítero, papa, apóstolo. Acontece com todo mundo. Nós somos humanos. Então se a gente não permite que Deus, que é o agricultor, cuide de nós como ramo da videira, enxertados em Jesus, se nós não permitimos, ou se nós não buscamos isso, não oramos, não jejuamos, não vamos a uma vigília, não contribuímos com atividades na igreja. E quando eu falo igreja, é a igreja de Cristo, porque a gente tem que fazer o serviço para Jesus, não é para você, não é para o Alan, não é para a Tamara, o Leandro, não é para ninguém, para o Hélio, para ninguém, é para Jesus, porque Ele é o cabeça, né? E é nele que nós estamos ligados. Enquanto a gente está buscando Ele, a seiva vai estar vindo, a gente vai estar crescendo, a gente vai estar chegando a produzir frutos, que tem todo um processo para isso. E aí no versículo 6, ele vai começar a colocar, a partir do 7 na verdade, porque o 6 ele fala que o ramo que ele joga fora. Do versículo 7, 8, 9, 10, ele vai falar alguns resultados daqueles ramos que somos nós, que estamos enxertados em Jesus, permitindo que Deus, que é o agricultor, nos limpe, ou nos corte, ou nos exorte, dependendo da particularidade de cada um que está aqui. Ele vai começar a falar alguns resultados. Então no versículo 7, ele vai falar sobre uma oração eficaz. Eu não posso pegar esse versículo e falar assim: tudo que você pedir Deus vai fazer, porque quando você estiver produzindo fruto, você já vai pedir o que você sabe que Deus quer. Você vai pedir santidade, você vai pedir mudança, você vai pedir para que Ele te revele onde precisa limpar, você vai pedir para que Ele te limpe, você vai pedir para orar mais, você vai pedir para buscar mais, porque isso é duradouro, isso é eterno, e aí você vai estar em comunhão. Então a oração eficaz não é aquela oração, você sim vai orar pelos outros, vai curar pessoas, porque a palavra de Deus fala que quando você produz frutos, primeiro Ele te chama, siga-me, depois tome sua cruz, e aí Ele fala: agora você vai cuidar, você cuida dessas pessoas, você vai também orar, você vai conseguir abençoar pessoas. Mas isso não quer dizer que a nossa oração, ela até pode, a gente pode orar aqui, Deus trazer uma bênção na vida financeira, e amém, que seja assim, um emprego, mas isso tudo é consequência para ser duradouro, porque o que adianta eu arrumar um emprego maravilhoso e começar a reclamar do meu chefe, e falar que o tempo é muito tempo de serviço, que é muito tempo que ele me toma? O que adianta Deus me dar uma mulher maravilhosa, ou um marido maravilhoso, ou um namorado, ou um filho
e eu reclamar que ele me dá trabalho mesmo. Ele vai dar, a mulher dá trabalho, dá trabalho. Tudo dá trabalho nessa vida, tudo. Você acordou, vai trabalhar, aí só vai parar de trabalhar quando morrer. E é assim, glória a Deus, mas Deus dá a graça dele. E se ele te dá um trabalho como em casos tem, que nem se espera, por que meu filho me dá tanto trabalho? Ora, conversa com Deus, busca Deus, e Deus vai te revelando. Então tem essa oração eficaz que é a harmonia com o plano de Deus, né? Como diz Tiago 4,3, pede e não recebe porque pede para o seu prazer. Sonda seu coração, por que você está pedindo? Aí no versículo 8 ele vai falar, resultado, glorificar o Pai, e serão meus discípulos. Resultado, tudo na nossa vida é para glorificar o Pai. Tudo. A sua família linda é para glorificar o Pai. O seu trabalho, a sua prosperidade é para glorificar o Pai. O seu dom, o seu falar em línguas, a sua sabedoria é para glorificar o Pai. Não é para nada nosso, não é para nada, é para glorificar o Pai. E esses frutos, à medida que eles vão sendo desenvolvidos, para glorificar o Pai, como eu falei agora há pouco, nós vamos nos tornando discípulos. Nós saímos de alguém cristão de uma forma grande. Quantos cristãos tem no Brasil? 25% da população, se não me engano, são evangélicos, mais ou menos isso. Quantos tem? Mas quantos se envolvem? Quantos tomam a sua cruz? Quantos resolvem viver o verdadeiro evangelho? O evangelho que às vezes não é doce, mas funciona. Porque eu sempre falei isso na minha vida, a verdade, por pior que seja, ela vai sempre ser milhões de vezes melhor do que a mais doce mentira. Então o evangelho verdadeiro, por mais que às vezes ele não seja bom na hora, ele vai tirar você daquela multidão, e você vai tomar sua cruz, e você vai para perto de Jesus, daqui a pouco você é discípulo, e você vai vivendo Cristo, a luz dele vai refletindo na sua face, a ponto das pessoas te encontrarem e falar assim, eu não sei o que essa pessoa tem diferente. E às vezes a pessoa fala assim, parece até que você é espírita, porque você tem uma luz. E fala assim, não, eu sou crente, né? Eu sou crente. A pessoa entra no elevador e fala assim, eu ia te chamar para tomar um vinho, mas eu não vou polêmico, né? Mas só vou dar um exemplo. Mas eu não vou te chamar porque você é crente, você nunca falou para a pessoa. Então a sua fama de crente já está na vizinhança, já está do lado, já está ao redor. E isso vai influenciando. E glória a Deus que seja esse crente bênção, né? Em nome de Jesus. E aí vem falar no versículo 9, que nós somos amados por Deus. Ele vai falar no versículo 9, como o Pai me amou, também amei vocês. Então ele vai falar que Jesus nos ama. Ele vai continuar no versículo 10, ele vai nos incentivar a amarmos. Eu vou ler o versículo 10, porque ele vai citar o versículo 12. Se a revelação de Deus vai nos saltando a Bíblia, e parece que vai se montando um quebra-cabeça. No versículo 10 fala, se vocês guardarem os meus mandamentos, ele fala isso, nós sabemos o que é o mandamento dele, mas no versículo 12 ele já fala, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então ele vai nos incentivar, ele fala, ame uns aos outros, assim como eu os amei, eu já te dei o exemplo, siga o meu exemplo. Ele vai nos incentivar a amar. E aí a Bíblia fala, Jesus fala várias vezes do amor, e tem eu só vou citar para você aqui, Mateus 7,12, não precisa ler. O que é o amor da forma mais básica, mais básica? Mateus 7,12, faz para o outro o que você gostaria que fizesse com você, acabou. Não precisa fazer, com uma meia dúzia de versículos aqui, a gente ia ser uma igreja revolucionária. Eu só peço a Deus que Ele faça com que a gente possa fazer isso, porque Ele está colocando nas nossas mãos a possibilidade de sermos uma igreja revolucionária, como sempre teve. Em todas as épocas são difíceis, o inimigo vai estar sempre furioso. Se ele está furioso na sua vida, ele vai continuar, e talvez fique um pouco mais, mas ele dá nas nossas mãos a possibilidade de ser uma igreja revolucionária. Então são coisas básicas, a gente só tem que o quê? Se ligar e colocar em Jesus, deixar Ele limpar, para a gente produzir frutos de amor. Faz para o outro o que você quer fazer para você. Não fala alto, trata bem, dá bom dia, agradece. E quando você tiver vontade de falar
um palavrão gospel, incircunciso, o que mais que a gente fala? Seu incircunciso, seu... Me ajuda aí. Como? Atribulado, seu atribulado. Ou atribulado. Não, Deus, ajuda. Então ame o próximo. E aí no versículo 11, ele vai falar da alegria. Tendo dito essas coisas, para que você tenha alegria e você esteja a alegria completa. Então ele vai nos mostrar, para a gente terminar aqui e fazer uma oração. Jesus é a videira, a utilidade dela é produzir frutos. Deus é o agricultor, nós somos os ramos, e nós precisamos estar ligados em Jesus, enxertados em Jesus, para produzirmos ramos, para produzirmos frutos, Então, a partir do momento que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós temos essa possibilidade. E Ele vai cuidar da gente, Ele vai limpar a gente, Ele vai nos direcionar, nos ensinar o caminho. Isso depende da nossa busca, e isso é decisão pessoal. Então, quando a gente fala, o ano que vem vai ser um ano novo, vida nova, se a gente busca algo diferente, a gente tem que olhar com a visão da fé, porque a fé, ela vai fazer com que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, que são coisas duradouras, e não simples expectativas, que muitas vezes elas vão subir e depois passar, e normalmente as nossas vidas, elas se mantêm num ciclo que nunca muda, porque a gente sempre está buscando da fonte errada. Então, em nome de Jesus, que nesse ano a gente busque da fonte que é Jesus, e Ele fala, eu sou a figueira, e Ele nos coloca isso à disposição. Então eu quero fazer 2 orações com vocês hoje, 2. A primeira é se você está aqui, nunca aceitou Jesus, nunca fez uma oração, se colocando na mão de Jesus, colocando a sua vida nas mãos de Jesus, Jesus como Senhor e Salvador, porque nós começamos como servos, e esse é o início. A gente vai começar como servo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, depois que você está enxertado, quando você frutificar, o fruto do amor vai te permitir ser amigo. Então ele fala aqui, depois de noite a gente vai ver, não sois mais servos, mas sim meu amigo, que meu pai me conta e eu conto para vocês. Isso é espetacular, mas a gente começa pelo começo, a gente começa aceitando Jesus. Então, se você nunca fez isso, depois eu vou fazer uma oração. Se for a primeira vez que você orar, depois procura eu ou a Tamara, e nós vamos conversar com você, explicar para você o que isso significa, e nós vamos estar juntos de vocês. Então essa é a primeira oração. A segunda oração que nós vamos fazer aqui serve para todos nós, Solta seu coração. Como é que está o seu coração e o que você espera para o ano que vai vir? O que nos últimos anos mudou? Você vem passando insistentemente por dificuldades financeiras? Você vem passando insistentemente por dificuldades na saúde? Você vem passando insistentemente por luta com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos? Talvez esse ano pode mudar. Não porque eu estou te motivando, mas porque se Jesus entrar na sua vida e limpar o que Ele precisa limpar, o fruto vai ser diferente. E no final do ano você vai vir aqui e vai falar, a palavra de Deus funciona, ó, não é que funciona? Então eu vou fazer uma oração para você com Jesus aí, o Espírito Santo em nome de Jesus que revele aqui no teu coração, como é que está? Quais são os frutos? Tem um comodismo, tem falta de amor, ou você está produzindo fruto do Espírito? Que fruto do Espírito você esse ano vai buscar mais? Você vai ter mais paciência, você vai ter mais temperança, você vai ter mais domínio próprio. Isso vai refletir na sua vida financeira, isso vai refletir na sua programação de saúde, na sua programação de querer emagrecer, na sua programação de fazer um curso. Isso tudo vai refletir. Então nós vamos fazer 2 orações, lembrando que depois aqui você vai chegar na sua casa, continua pensando na palavra, programe seu ano, mas lembre, seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, porque em Tiago, capítulo 4, de 13 a 15 também fala, a gente muitas vezes fala, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas acima de tudo, eu tenho que falar, se Deus quiser, se Deus quiser. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e fazer essa oração. Primeiro, você que ainda não está enxertado na figueira que é Jesus, receba essa vida, receba essa verdadeira vida, da onde você pode receber toda a seiva, todo o direcionamento
e produzir frutos. Então, se você nunca aceitou Jesus, olhe comigo assim: Senhor, eu coloco nessa manhã, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que eu sou pecador, busco me arrepender dos pecados e peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja meu Senhor, meu Salvador, entre na minha vida, me pegue por dentro, me mude, revele tudo que eu preciso mudar e que eu possa ter uma vida enxertada no Senhor e tendo o que só o Senhor pode dar, em nome de Jesus. Agora, se você já é cristão e soltou seu coração, vamos fazer uma oração para que nesse ano, se você não está produzindo fruto, que em nome de Jesus você passe a produzir. Se você já está produzindo, que você produza mais, que você produza mais, em nome de Jesus. Senhor, sonde os corações, Pai. Nós estamos falando aqui de algo que a gente já vem pensando para o ano que vai entrar, não pela mudança de datas, mas, Senhor, pela mudança de postura da nossa vida, Senhor. Então, nós que já somos enxertados no Senhor, perdão, Pai, se nós não estamos produzindo frutos, e que a gente tenha discernimento espiritual, através do Espírito Santo, de saber aonde temos que mudar, aonde estamos acomodados, aonde estamos falhando. Senhor, nós queremos produzir frutos, e se nós estamos produzindo frutos, vai nos limpando, vai nos tirando as folhas, vai trazer o Senhor a luz do Senhor, para iluminar e para que a gente frutifique mais e mais, que a gente possa ser usado na vida dos outros. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bate palma para Jesus, porque Ele é